A palavra de Deus diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. E o rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos. Deus, estamos aqui, Pai, na Tua casa nessa noite. Sabemos, Pai, que a Tua presença já se manifesta aqui. Já podemos, Senhor, sentir a Tua presença por meio dos louvores. Mas, Pai, precisamos, Deus, que de uma forma sobrenatural, o Teu Espírito Santo desça, Senhor, aqui nessa noite agora por intermédio da Tua palavra. Dependemos total e exclusivamente do Senhor, do Teu entendimento, da Tua compreensão, Pai, da Tua revelação. Deus, não nos deixa, meu Pai, errar sem saber, Deus, porque muitas vezes, meu Pai, queremos fazer o que Te agrada, mas nos falta, Senhor, o conhecimento. Mas faz com que nessa noite, Deus, o Teu Espírito revele a nós a Tua vontade, revele ao nosso coração aquilo que ainda precisamos mudar, aquilo que ainda precisamos melhorar, para que possamos estar, meu Deus, cada vez mais prontos e preparados para o nosso encontro contigo. É o que Te pedimos e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus, e Jesus falando através de parábolas, ou seja, Jesus dando exemplo de coisas que são terrenas. Nós estamos vendo isso na nossa EBD. Usando o exemplo de coisas que conhecemos, Ele tira a lição daqueles exemplos para nos ensinar uma realidade espiritual. E hoje é um dia pelo qual a igreja do Senhor se assenta à mesa da Santa Ceia. E eu queria que através do entendimento desta parábola você entendesse algo. A palavra de Deus diz, através desta parábola, que há uma festa sendo preparada no céu. Jesus começa falando que há um convite para um banquete de casamento. E o interessante é que a parte inicial deste banquete, o exemplo dado por ele, é de que tinham pessoas ocupadas demais para aceitar um convite. Eu quero que você entenda, porque essa ainda não é nem a mensagem, mas eu queria começar destacando isso. Existem pessoas no nosso tempo, existem pessoas que estão vivendo no mundo hoje junto conosco, pessoas que estão habitando esta terra nesse tempo, que elas estão ouvindo um convite da parte de Deus para participar de uma festa. Mas a Bíblia está nos dizendo
que essas pessoas, elas não vão chegar nem ao lugar da festa. Elas não vão chegar nem próximo de onde essa festa vai ser realizada. Elas não têm nenhuma participação com essa atividade, porque elas estão ocupadas demais para aceitar um convite. São pessoas que, quando ouvem falar de Jesus, elas não dão a mínima atenção. Elas não querem nem saber da verdade. Elas não querem nem saber do que se trata o convite do Evangelho das Boas Novas. Mas existe um outro grupo de pessoas, e a Bíblia nos fala que esse grupo de pessoas, eles foram convidados, mas a festa não havia sido preparada para eles. Isso nos faz, queridos, entender que ainda que hoje estejamos todos aqui dentro dessa igreja reunidos, uns com um tempo de experiência na vida cristã mais do que outros, uns com um conhecimento de Deus maior do que outros, isso é normal. Uns que já chegaram aos pés de Cristo e já estão andando com Ele já faz algum tempo, outros que acabaram de chegar. Mas há algo aqui dentro deste recinto que nivela todos nós e faz com que ninguém possa se achar melhor do que ninguém neste lugar. É a primeira verdade desta parábola, porque a festa não era para nenhum de nós. Não importa, e você vai entender isso mais para frente, o estado em que você se encontra hoje diante de Deus. Há uma realidade que nós nunca podemos nos esquecer. Todos nós já chegamos até aqui simplesmente pela misericórdia e pela graça de Deus. Não fizemos nada para merecermos esse convite. Não fizemos nada para que Deus olhasse para nós e dissesse: que menino lindo, eu vou abençoar ele. Todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus, todos. Só que Deus, a Bíblia diz, preparou um banquete. E era um banquete de quê? Casar? Era um banquete de casamento. E aqui eu quero que você entenda agora alguma coisa. A festa de casamento, ela compreendia alguns passos, que em alguns pontos se parece ainda com o que é feito no nosso tempo. Mas poderíamos dividir basicamente a festa de casamento em 3 etapas. A primeira etapa delas era quando o pai do noivo procurava o pai da noiva, e ali eles fechavam um contrato, eles fechavam um negócio. Ali havia algo que você poderia se assemelhar. A gente fala muito em direito que o contrato, ele faz lei entre as partes que estão envolvidas nele. O contrato, ele é uma lei que atinge apenas as partes que estão envolvidas nele. Então, era como se entre o pai da noiva e entre o pai do noivo fosse criada ali agora entre eles uma lei. E essa lei trazia direitos e obrigações. De que forma funcionava esse contrato? De que forma funcionava esta lei? O pai do noivo entregava uma determinada quantia em dinheiro ao pai da noiva, e o pai da noiva tinha agora que aprontar a noiva, preparar as suas vestes e preparar a festa do casamento. Então, você tem uma fase inicial na qual o pai do noivo procura o pai da noiva e celebra com ele um contrato. Você tem agora uma segunda fase, que é uma segunda fase na qual a noiva vai estar sendo preparada, e por esta preparação da noiva, ela vai sair para se encontrar com o noivo. Veja na parábola das 10 virgens, que a Bíblia vai dizer que as noivas saíram ao encontro do noivo.
porque aquela data já tinha sido marcada e elas já estavam prontas e foram agora se encontrar com o noivo. E você tem então uma terceira fase do casamento, que era quando de fato se iniciava agora a festa do casamento. Jesus está falando aqui que vai ter um momento que vai ser celebrado uma festa e um banquete de casamento. Mas antes da festa e do banquete de casamento, ainda temos duas etapas. E eu acho lindo como a palavra de Deus ela se completa. Porque quando Deus chamou o povo hebreu ali no Egito, Ele instituiu uma festa na vida deles. E disse a eles, a partir de hoje, essa data, nós vimos isso aqui quando na época da Páscoa, houve a encenação pelo grupo de teatro aqui na igreja. A partir de hoje, vamos supor que se fosse em calendários de hoje, a gente tivesse no mês de abril, Deus ia dizer, olha, a partir de hoje, o primeiro dia do ano de vocês não é mais 1º de janeiro. Vocês vão começar a contar a data de vocês a partir de hoje, do dia em que vocês foram libertos do Egito. Eu estou fazendo agora com vocês aqui uma celebração na qual vocês vão ter que matar um cordeiro. Desse cordeiro, vocês vão passar o sangue dele nos umbrais da porta, e por isso o anjo da morte não vai atingir vocês. Mas dentro desse procedimento, Deus determinou regras. O cordeiro não é qualquer cordeiro. Você tem que pegar um cordeiro de 1 ano, tem que ser macho e tem que ser puro. Ali nós entendemos que esta primeira fase do casamento, da festa, começou ali, quando Deus instituiu a festa da Páscoa, como memorial perpétuo para o povo judeu. E por que eu digo a vocês que era a primeira parte da festa? Porque nós entendemos que quando Cristo agora assume a mesa da ceia, e vimos que a morte dele não coincidiu, mas foi programada para ser exatamente dentro do período da Páscoa. Ele diz, diante daquela primeira fase que já estava posta, diante daquela primeira mesa que já estava posta, ele diz, olha, aqui tem um cordeiro que está morto, tem um cordeiro que representa a passagem do anjo da morte pelo Egito. Esse cordeiro foi o cordeiro que simbolizava o tempo da lei, o tempo em que vocês foram libertos da escravidão do Egito. É como se Deus tivesse pago o preço para começar a festa. Aqui, eu paguei, o cordeiro está aí, foi o sacrifício, o sangue foi apresentado diante de Deus. O anjo da morte não passou sobre vocês, vocês foram libertos. Mas agora eu estou instituindo diante de vocês uma nova aliança. Só que essa aliança agora não é baseada mais nesse cordeiro que estava em cima da mesa. Porque agora eu estou dando o meu corpo e o meu sangue para vocês. Só que esse ainda não era o banquete do casamento. Porque o banquete do casamento, ele vai acontecer nos céus. Então entenda, se na Páscoa foi o início do acerto, foi o início da lei, o que é a mesa da Santa Ceia de Cristo? Se eu tenho o momento em que o pai procura a noiva para acertar os termos do casamento, se eu tenho o tempo da preparação, na qual agora o pai da noiva vai trabalhar na vida dela, vai investir na vida dela, para que chegue o terceiro momento, que é o momento do casamento. E eu estou dizendo a vocês que há um banquete de casamento a ser celebrado. Há uma festa que se chama as bodas do Cordeiro, mas essa festa vai ser celebrada no céu, no momento em que a sua noiva, a igreja de Cristo, se for agora apresentada ao seu noivo.
Que momento então é esse que nós estamos vivendo? Alguém já chutou aqui, no gol, foi certinho. Se fosse campeonato brasileiro, tinha feito um golaço. Estamos vivendo, queridos, a mesa da preparação. E é por isso que eu disse a vocês que é necessário que todos nós que estamos aqui hoje, reunidos na mesa de Cristo, tenhamos em primeiro lugar consciência que não estamos aqui por direito. Porque, queridos, quando temos direito, nós ficamos chatos. Quando entendemos que nós temos direitos, nós começamos a exigir coisas. Quando entendemos que nós temos direitos, meu irmão, a gente quer que as coisas sejam do jeito que nós queremos que seja. E começamos a discriminar pessoas quando entendemos que elas não atendem os critérios que achamos que devem atender. Mas quando partimos do pressuposto que todos nós, sem exceção, já chegamos aqui, não porque merecíamos, mas se eu pudesse usar a nova tradução da linguagem atual, da IBTD, Paulo da Lima, é como se todos nós já fôssemos penetras na festa. Só não somos porque fomos convidados. Mas a festa não era para nós. A festa não foi feita para nós. Fomos convidados. Só que você vai entender aqui agora que existiu um primeiro momento em que houve um acerto, porque o Senhor vai dizer aqui para seus servos que o banquete que ele fez já estava preparado. Ou seja, já tinha feito um acerto no qual as pessoas deveriam comparecer para o seu banquete, mas elas não quiseram ir. Então ele disse: olha, o banquete já está pronto, vai às esquinas e convidem todos os que vocês encontrarem. Vai e avisa as pessoas que vai ter uma festa. Foi feito um acerto. Tem um momento da festa, mas entre a festa e o momento do convite, tem um momento da preparação. E o que é essa mesa que nós estamos aqui hoje? Entenda, queridos, se eu pudesse dar um exemplo para que você compreendesse. É como se um noivo tivesse conhecido uma mulher, tivesse se apaixonado por ela, e tivesse feito planos e sonhos para viver a sua vida junto com aquela mulher. E aí ele mandou o seu pai procurar aquela mulher, o pai daquela mulher, e acertar com ela e com o pai dela tudo o que seria necessário para o seu casamento. Mas nesse período, antes de chegar à festa do casamento, descobriu-se que aquela mulher adulterou, que ela pecou. E que pela lei, agora aquele casamento não poderia mais acontecer. Porque aquela mulher, pelo erro dela agora, ela deveria morrer. Mas aquele noivo amava aquela mulher. E ele estava disposto até a aceitar ela, com todo o erro que ela tinha, com todo o pecado que ela fez. Mesmo todas as pessoas dizendo que ela era uma mulher adúltera, mesmo todos dizendo que ela tinha feito as piores coisas, mas ele amava tanto aquela mulher, que ele estava disposto a ficar com ela. Mas as pessoas da cidade não iam aceitar que ele ficasse com ela, porque tinha uma lei, e a lei precisava ser cumprida como exemplo, porque se aquela mulher não fosse punida conforme a lei, as outras mulheres iam achar que poderia fazer o que quisessem, e a moral da sociedade estaria agora comprometida. E aí agora aquela mulher levada aos magistrados, porque ela ia ter que morrer. Mas aquele noivo amava tanto aquela mulher, que ele resolveu morrer no lugar dela. Ele se apresentou diante do tribunal e disse: olha, eu sei que essa mulher é pecadora, mas eu amo ela demais para ter que viver sem ela junto comigo.
Eu prefiro que vocês me matem e deixem ela viver. E pelo sacrifício dele, aquela mulher continuou vivendo. Mas pela sua devoção e pelo seu amor em relação à sua noiva, um milagre aconteceu. E aquele noivo, depois de ter morrido, ressuscitou para poder viver a história de amor com a sua noiva. Essa é exatamente a história de Cristo. A única diferença é que quando ele se propôs a morrer no lugar dela, Deus já tinha dito a ele que se ele fizesse isso, seria garantido que ele ressuscitaria ele, para que ele voltasse para celebrar o seu casamento. Queridos, entenda que momento é esse que estamos vivendo. Qual é o sentimento que temos que ter diante da ceia? Aqui não é o momento de condenar ninguém. Aqui é o momento ainda da preparação. Quando Cristo morreu na cruz, que Ele derramou o seu sangue, que Ele deixou que o seu corpo fosse ali pendurado, dilacerado pelo chicote dos soldados romanos. Ele disse antes: aqui está o meu sangue e aqui está o meu corpo. Se você agora entender o meu sacrifício e você comer da minha carne e beber do meu sangue, você tem os seus pecados perdoados. Aí vamos para a história da parábola. A parábola vai dizer que os servos saíram para as ruas como o Senhor ordenou, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente de todo tipo, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Aí agora a Bíblia vai mudar o tempo, e você vai entender, quando ela diz: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Enquanto houve o convite foi aberto para todos. Não foi exigido nada de ninguém para que aceitasse o convite. Mas, ainda que a parábola não seja tão clara quanto a isso, mas é possível compreender que esteve à disposição de todos eles durante todo o tempo a possibilidade de vestirem vestes adequadas ao momento em que eles iam participar. E as pessoas que estavam ali presentes, todas elas, fossem boas ou fossem más, se adequaram ao momento que estava preparado para eles. Mas teve um homem que permaneceu do jeito que ele chegou. E a Bíblia diz que quando chegou o momento de iniciar a festa, a pergunta é: como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu, não tinha o que dizer. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, enquanto estiver sendo celebrada a Santa Ceia do Senhor, entenda isso nessa noite, não se esqueça mais nunca, sempre haverá oportunidade de perdão dos pecados. Sempre haverá oportunidade de perdão dos pecados. Antes da festa começar, sempre haverá oportunidade de você trocar suas vestes. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Apocalipse, do verso 19, capítulo 19, do verso 7 ao 9, o apóstolo João, vendo em revelação, diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Aí ele vai começar a explicar. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus.
João contemplou a terceira fase do processo, o qual nós estamos vivendo hoje, o tempo de preparação. Por revelação, João estava no céu e viu o momento do casamento do Cordeiro com a sua noiva. É interessante que durante esse ano, Deus nos levou a um tempo de reflexão. E eu me lembro que quando eu iniciei esta série na quarta-feira, a primeira coisa que eu trouxe para a igreja é que nós não deveríamos viver a igreja dos nossos sonhos. Porque muitas vezes nós queremos estar numa igreja que nos agrada. Queremos que a igreja se adeque ao que a gente pensa. Queremos que a igreja seja para nos atender. E nos esquecemos a maior revelação de todas. Que a igreja, na verdade, ela não é nossa. A igreja, ela é de Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então não é para ser a igreja dos nossos sonhos, mas precisa ser a igreja dos sonhos de Deus. Então eu não tenho que entender a igreja de acordo com os meus achismos. Eu não tenho que entender a igreja de acordo com o que eu penso. Eu não tenho que entender a igreja ou querer que a igreja se adeque ao que eu acho que deve ser. Mas eu tenho que procurar dentro da Bíblia o que é que Deus quer para a sua igreja. O modelo da noiva já foi passado. Você tem um livro na sua mão, um manual de instrução, o qual lhe ensina todos os dias como se preparar para ser a noiva do Cordeiro. Porque a conclusão da parábola é que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nem todos que estão na igreja são noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, a igreja, aquela a qual está preparado um tempo, e nós podemos dizer, mas pastor, vivemos em tempos terríveis, o mundo está destruído, o mundo é um lamaçal terrível. Como andar no mundo sem sujar as nossas vestes? Como caminhar nesse mundo tenebroso sem que eu seja atingido pelo pecado? O próprio João também viu no capítulo 7, no livro de Apocalipse, no verso 13 e 17, ele vai dizer: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É por isso que eles estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Quem são estes? De onde vieram? Vieram da grande tribulação. Vieram do período mais sujo que essa terra já viu. Vieram do meio do caos. Vieram do meio do pecado. Vieram do meio da sujeira. Vieram do meio aonde só tinha destruição. Vieram do meio da violência. Vieram do meio da pornografia. Vieram do meio da mentira. Vieram do meio da sujeira. Vieram do meio da traição. Mas como é que estão eles? Com as vestes brancas. E por que eles estão com as vestes brancas? Porque eles estavam participando da mesa da preparação. A mesa do tempo da preparação. A mesa na qual se abriu uma janela no tempo e na história, que não é mais sangue de bode, não é mais sangue de touro, mas é o sangue do Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado. Queridos, entendam uma coisa:
Você e nem eu e nem ninguém estamos aqui porque merecíamos. Se fosse pelos nossos atos, se não fosse a misericórdia, o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas, aqui só teriam pecadores inveterados, mergulhados no pecado, vivendo todos os dias na prática do pecado. A única força nesse mundo que nos faz pensar diferente, que nos faz renovar o nosso entendimento e que nos dá forças para lutarmos contra o pecado é o Espírito Santo de Deus. E se hoje podemos, eu ou você, ou alguém que está aqui nessa noite, chegarmos diante dessa mesa e agradecermos a Deus, porque as nossas vestes estão limpas, entenda, nenhum mérito disso é nosso. Por que vamos nos orgulhar do que não fizemos? Se eu estou limpo, é porque Ele morreu na cruz por mim, é porque o sangue dEle foi vertido por mim, é porque o Espírito dEle está em mim. Como vou eu me considerar melhor do que o meu irmão, se eu mesmo não sou capaz de me purificar? Porque eu vou me considerar mais santo do que o irmão que está passando dificuldade, do que o irmão que está vivendo uma fraqueza, do que o irmão que caiu no pecado? Porque eu vou me considerar superior a ele? Se tanto eu como ele já entramos nessa festa como alguém que não era merecedor dela. Se hoje você está com as vestes brancas, você não fez nada para isso, mas é porque você lavou as vestes no sangue do Cordeiro. Não interessa o que você fez, não interessa quanto pecado você acha que tem. Muitas vezes você se olha no espelho e tem vergonha às vezes de vir na casa de Deus, porque você se considera pecador. Mas entenda, esse ainda não é o momento da festa, ainda está em tempo de se preparar para ela. E aqui está o discernimento do corpo e do sangue dele, que tira o pecado do mundo. E é por isso, queridos, que o apóstolo Paulo, quando apresenta esse tempo da mesa da preparação, ele não mandou ficar o pastor e os diáconos aqui inquirindo cada um que chega até aqui. Me conte aí sua vida. O que é que você fez? Me diga aí. O que é que você fez essa semana? Me conte seus pecados, para eu avaliar se você pode ou não pode participar da ceia. Não, queridos. Não é pastor quem examina a vida de ninguém, não. Porque a ninguém foi dado o direito de ser juiz nessa terra. Ninguém. Ninguém. Aqui dentro não tem nenhum juiz. Todos nós que estamos aqui dentro somos carecedores da graça e da misericórdia de Deus. Todos, todos. E se não fosse esse corpo e esse sangue, todos nós, há muito tempo já estaríamos condenados. Mas o que ele diz então? Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E aqui eu quero também que você tenha um entendimento, queridos. Porque o que eu estou lhe explicando é que no início foi feito um processo de libertação do povo da escravidão através da Páscoa. No mesmo período, chega agora Jesus e se apresenta como aquele agora Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, para deixar o Espírito Santo na terra, para preparar um povo santo para se encontrar com Ele na sua festa de casamento. Mas quando eu compareço diante dessa mesa do Senhor, o que eu preciso compreender? Porque Ele vai me dizer algo muito sério. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Eu disse a vocês que o convite foi feito para quem não merecia.
Amém? Tiveram pessoas que estavam ocupadas demais para aceitar o convite. Teve uns que nem aqui apareceram. Amém? Tem gente que ouviu falar de Jesus que nunca entrou na igreja. Verdade ou mentira? Nunca quis saber de Jesus. Eu pergunto a vocês, quantas pessoas cometeram pecados terríveis no tempo em que Jesus esteve na terra? Você sabe me dizer o nome de pelo menos 10 pessoas que cometeram pecados terríveis? Vamos dizer, alguém que assassinou aí 20 pessoas no tempo que Jesus estava na terra. Você sabe o nome de alguém? Alguém que foi um grande estuprador lá de Jerusalém no tempo de Jesus na terra. Você sabe o nome de alguém? Mas tem o nome de um pecador que eu não sei se tem esse nome nem na lista telefônica. Judas. Eu nunca conheci ninguém com o nome de Judas. Eu nunca conheci. Por quê? Já tem 2000 e quantos anos que... 2019, vamos para 2020 anos que Jesus morreu. E até hoje ninguém quer botar o nome do filho de Judas. Ao contrário, chega na festa aí do pessoal, ainda toca fogo num boneco lá cheio de bomba, ainda diz que aquele boneco é Judas. Será que Judas foi o pior pecador da época dele? Só tinha um detalhe, irmãos. Ele se aproximou de Jesus. E a Bíblia nos diz: antes você fosse frio, porque quando você tenta chegar perto de mim, mas você não segue, você fica morno. E morno é pior do que frio. Irmãos, quem não aceitou ir para o banquete, presta atenção, viveu a sua vida. Agora, também não entrou no gozo do banquete, mas viveu um período lá da sua vida. Mas quem quis entrar na festa e não se arrumou para a festa, ele disse que mandou amarrar os pés, mandou amarrar as mãos e mandou lançar fora no lugar onde havia choro e ranger de dentes. Sabe qual é a recomendação para o tempo que a gente vive, irmãos? Irmãos, quem for santo, santifique-se mais. Mas quem for sujo, irmão, vá curtir o mundo. Vá curtir o mundo. Pastor, que maluquice é essa, irmão? É sério isso aqui? Isso não é brincadeira. É para você entender que Deus não está ali rejeitando porque você é pecador. Ele não está dizendo que é para você se afastar dele, ao contrário, Ele está lhe mostrando que o seu remédio encontra-se exatamente aqui nesse lugar. Ele está lhe chamando para lhe mostrar a revelação de que pelo seu sangue e que pelo seu corpo, ainda hoje, você tem a possibilidade de ter qualquer dos seus pecados perdoados. O que você não pode é viver uma vida de pecado e querer participar da mesa do Senhor como se nada tivesse acontecendo. Aí é onde está o problema. Porque quando você entende que você é pecador, quando você entende a sua condição, mas você entende que o único remédio que você tem está aqui nessa mesa. Ah, queridos, você se lança aos pés de Jesus. Você chora aos pés de Jesus. Você clama a Ele, pede a Ele que tenha misericórdia da sua vida, que continue lhe dando tempo, que continue lhe ajudando, que continue lhe esforçando, e devagarinho você vai se arrumando. Pode ser que dê trabalho trocar uma sandália hoje, mas você bota pelo menos um pé. Pode ser que você não consiga vestir uma calça, mas já veste uma cueca, já vai adiantando alguma coisa. Mas a sua postura sempre diante de Deus é entender que a cura para a sua doença chamada pecado se encontra nessa mesa. Porque chegará o dia em que a porta da graça, a porta da misericórdia, ela vai se fechar. E quando essa porta se fechar, queridos, a Bíblia diz que ali sim Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ali é o tempo aonde não há mais chance para arrependimento. O engraçado é que nós falamos a respeito da festa do casamento. Falamos a respeito desse tempo em que será um tempo comum para todas as pessoas na face da terra.
Mas enquanto nós estamos passando pela terra, nós entendemos que o tempo de arrumação para uns vão terminando antes do que outros. Porque só temos tempo de nos preparar para a festa enquanto estamos vivos. Porque depois que o homem morre, ele entra na dimensão da eternidade. E lá, ele só vai aguardar agora o dia da festa. E no dia da festa, a Bíblia diz que Deus vai se reunir com seus anjos. O céu e a terra vão sumir diante da sua presença. E tudo que o homem fez vai estar escrito em livros e será aberto diante dele. E as nações serão julgadas. Uns irão para o fogo e para a condenação eterna. E outros irão entrar na festa do banquete do casamento. Entenda, queridos, Ele tanto nos amou que resolveu morrer em nosso lugar, sabendo que Deus tinha dado a Ele autoridade para tomar sua vida de volta. Se você está aqui nessa noite, se Deus trouxe você aqui nessa noite, e você olha hoje para você mesmo e vê as suas vestes brancas, que bênção de Deus. Mas não menospreze se alguém que está do seu lado ainda está chegando agora na mesa. Que você possa ser um canal de Deus na vida dessa pessoa. Que você possa mostrar a ele as dificuldades e o caminho que você percorreu. Como não foi fácil também a sua caminhada, para que você possa encorajar mais alguém a não desistir. Porque às vezes nós que chegamos, já estamos com um pezão esperando alguém que bota a cabeça para dar uma pesada, para terminar de derrubar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque nós não somos Deus. Nós não somos o Senhor para julgar. Entramos na festa na mesma condição que qualquer um. E se hoje estamos limpos dos nossos pecados, é somente pela graça e misericórdia dele. E a promessa que ele nos fez foi: eu lhes digo, tendo depois de celebrar a ceia, em Mateus, no verso 26, o verso 28, ele disse assim: esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Essa festa, um dia celebrou a Páscoa. Um dia ela celebrou a Páscoa. Um dia, essa festa que hoje estamos celebrando aqui, ela representava ali a libertação do povo do Egito. E o momento em que o anjo destruidor passou naquele lugar e os israelitas foram poupados. Hoje, a mesma festa, é comemorada pela igreja, não mais representando a passagem do anjo destruidor no Egito, mas já representando a morte de Jesus. Jesus disse que essa mesma festa um dia vai ser celebrada no céu, representando agora o casamento do Cordeiro. Quando nós estivermos celebrando exatamente essa mesma ceia com Ele no céu, vamos nos lembrar que essa festa teve 3 fases. Um dia foi apenas a passagem pelo Egito. Outra vez foi a sua morte, para perdão dos pecados da sua noiva, para a purificação dos seus pecados. Mas lá no céu vai ser uma festa de celebração do encontro da noiva com o seu noivo. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?